Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos começar a introduzir o conceito de métodos descritivos, que vai ser um conceito bastante abordado na disciplina de sistemas projetivos. E eu vou apresentar para vocês um dos métodos, que é o método da mudança de planos. Nós vamos ver como funciona esse método, quais os objetivos dele, né, e dos métodos descritivos em geral. E fazer aí um apanhado de exemplos desse método sendo executado em diferentes ocasiões. Então vamos lá. Em diversos problemas de geometria descritiva, a gente precisa que o nosso objeto que está sendo representado seja posicionado de uma forma específica para a gente obter a resolução do problema que está sendo solicitado. Então, um dos exemplos desse tipo de problema é a obtenção da verdadeira grandeza de um objeto. Aqui na imagem da esquerda, vocês estão vendo um triângulo que está localizado, está situado em um plano horizontal. Se esse triângulo está localizado em um plano horizontal, significa que a projeção horizontal dele está em verdadeira grandeza, correto? Então, só com a projeção horizontal eu já consigo obter a forma daquele triângulo. Na figura da direita, por outro lado, eu tenho um triângulo que está situado em um plano qualquer. Então, nem a projeção horizontal, nem a projeção vertical desse triângulo vai me fornecer a sua verdadeira grandeza. Então, para eu poder obter a verdadeira grandeza de um triângulo localizado em um plano qualquer, eu precisaria modificar o posicionamento desse triângulo com relação aos planos de projeção, de forma que ele fique paralelo a um deles, pelo menos, para eu conseguir obter a verdadeira grandeza dele. Entendem, correto? Então, para fazer esse tipo de mudança, existem os métodos descritivos. E são três principais métodos que a gente vai aprender aqui no curso de sistemas projetivos. O primeiro, que é o que eu vou apresentar hoje, é o método da mudança dos planos de projeção. Nesse método, o que vai ser modificado ali no sistema planos de projeção objeto são os planos. Os planos vão ser movimentados de forma que eles fiquem numa posição específica com relação ao objeto. Eu vou explicar melhor, mais detalhadamente, nos próximos slides. O método da rotação, por outro lado, não é o plano que se movimenta enquanto o objeto fica parado. Pelo contrário, o plano fica parado, os planos de projeção ficam parados, enquanto o objeto é rotacionado até que ele chegue na posição que a gente deseja para determinados problemas. E por último, o método do rebatimento. O método do rebatimento ele é um caso particular do método das rotações. E eu vou falar um pouco melhor dele nas próximas aulas. Na verdade, nesse módulo a gente vai se manter no método da mudança dos planos de projeção, porque ele é necessário para a aplicação do próximo tema da disciplina. E no próximo módulo, nós vamos entrar no método das rotações e no método do rebatimento. Então, como vocês podem ver aí nesse gifzinho da direita, o método da mudança de projeção, dos planos de projeção, ele consiste na rotação dos planos enquanto o objeto fica parado. Então, a gente tem aí um cubo verde e os planos de projeções estão sendo rotacionados até que o meu plano vertical de projeção fique paralelo a uma das faces desejadas do meu cubo. E aí eu até no final coloco um plano paralelo ao plano de projeção vertical que coincide com essa face, para vocês conseguirem visualizar isso. E essa rotação, ela pode ser feita tanto no plano vertical, como vocês viram ali no GIF, quanto no plano horizontal. Isso vai variar de acordo com o que a gente quer fazer, né? De acordo com o posicionamento que a gente quer determinar ali entre o objeto e os planos. Então, nesse slide eu coloquei aqui à esquerda a mudança de planos no espaço. Se a gente fizer a mudança do plano vertical, como está mostrado aqui, o nosso plano horizontal vai ficar parado. É sempre feita a mudança de um e depois, né, se for necessário, do outro. Então, ela não é feita de forma concomitante. Você primeiro modifica um dos planos e aí, se precisar, modifica o outro. A gente vai falar disso melhor também nos próximos slides. Então, aqui à esquerda está representado o plano vertical de projeção sendo modificado, enquanto o plano horizontal permanece parado.
E na figura da direita, esse processo é apresentado em épura. O que acontece com a épura de um objeto, de uma projeção, quando é feita a mudança de plano de projeção? Então, vocês podem ver que a linha de terra daquela épura, ela modifica de acordo com a rotação que é feita ali no plano vertical. E ela passa a ter um novo posicionamento aqui, que está demonstrado aqui como π' 1, π, né, que é o novo posicionamento da linha de terra, e o nosso plano de projeção vertical passa a ser esse retângulo cinza aqui, que está apresentado, enquanto o plano horizontal não se modifica, não sai do lugar. Então, como eu já falei, a gente pode ter dois tipos de mudança de plano, pode ser uma mudança de plano vertical, e aí um objeto que está sendo projetado naquele sistema, ele vai ter a projeção horizontal constante, ela não vai mudar, ela vai permanecer no local onde ela estava, da forma que ela estava sendo feita. E a cota daquele objeto que está sendo projetado, ela não se altera. O que é a cota? Vamos relembrar. A cota é a distância da projeção vertical do objeto até a linha de terra. Então, ó, na figura da esquerda, quando a gente faz a mudança aqui do plano vertical, que nem está apresentado, a gente tinha aqui o ponto A no espaço, correto? A projeção vertical do ponto A, ponto A', é essa aqui. Quando a gente faz a mudança do plano vertical, a projeção do ponto A, passa a ser A1'. E notem que a distância de A1' até a nova linha de terra é igual à distância de A' até a linha de terra original. Então, a cota do ponto A ela não mudou devido à mudança de plano. Ela se manteve constante. Enquanto a projeção horizontal do ponto A, ela nem se mexeu, ela nem saiu do lugar, ela é aquela mesma projeção. E no caso da gente fazer a mudança do plano horizontal, vai acontecer o contrário. A projeção que vai se manter é a projeção vertical, ela não vai sair do lugar. E o afastamento da cota vai se manter constante, apesar da projeção horizontal ter modificado seu posicionamento. Aqui na imagem da direita, eu apresentei para vocês como é feita essa mudança em épura. Então, a gente já viu como fica, né, a linha de terra depois da mudança de plano em épura. E aqui a gente está mostrando a mesma coisa, só que com um ponto sendo projetado. Então, aqui eu tenho a minha linha de terra original. Depois que eu fiz a mudança do meu plano vertical, eu passei a ter essa linha de terra aqui, tá? A projeção original do meu plano, as projeções originais do meu ponto A são o ponto A', que está localizado aqui, e o ponto A, que está localizado aqui. Vocês se lembram que sempre a projeção vertical e a projeção horizontal de um ponto, elas têm que estar alinhadas com relação à linha de terra. Então, a linha de chamada que liga o ponto A' ao ponto A tem que ser perpendicular à minha linha de terra. E isso vai acontecer depois da mudança de plano. Então, se eu mudei a minha linha de terra para esse posicionamento e a minha projeção horizontal ela se mantém constante, se mantém parada, já que eu estou mudando aqui o plano de projeção vertical, então a minha nova linha de chamada que parte desse ponto, dessa projeção horizontal do meu ponto A, ela deve ser perpendicular à minha nova linha de terra. Então, eu consigo traçar essa linha de chamada aqui. E, como eu já falei, a cota do meu ponto A ela se mantém constante. Então, a partir da linha de terra, eu vou medir uma distância equivalente à distância original com a projeção vertical do ponto A. Então, a partir daqui, eu vou medir essa mesma distância e aí eu posso marcar o meu ponto A'1, que é a projeção vertical do meu ponto depois da mudança de plano. A gente vai ver diversos exemplos em que isso acontece nos próximos slides, e aí vocês vão conseguir absorver melhor como é feita essa mudança de plano. Então, gente, o elemento mais simples que a gente pode aplicar o método da mudança de plano é no ponto. Então, aqui na figura a gente tem as projeções de um ponto A, né? Ponto A' e o ponto A. Na esquerda, vocês estão vendo aí quais são as coordenadas desse ponto, né? Então, a abscissa dele é igual a 0, o afastamento é 2, que, lembrando, é a distância
da projeção horizontal até a linha de terra, e a cota dele é 3, que é a distância da projeção vertical até a linha de terra. Então, essa é a localização do ponto A. Se a gente fizer uma mudança de plano tal que a nossa segunda linha de terra fique posicionada dessa forma, né? Então, o primeiro passo aí da mudança de plano, traçar a segunda linha de terra de acordo com a mudança de plano que se deseja fazer. Nesse caso, é um exemplo aleatório, mas no futuro nós vamos fazer essa mudança de plano com o objetivo de achar a verdadeira grandeza de um elemento, e aí vai ter um posicionamento específico para essa nova linha de terra. Mas agora, como é um ponto, a gente só quer exemplificar, esse posicionamento da linha de terra foi definido de forma aleatória. Notem que abaixo da linha de terra temos 2 tracinhos, é para mostrar que essa é a segunda linha de terra, né? Se a gente fizer uma segunda mudança de plano depois, a nossa terceira linha de terra vai ter 3 tracinhos aqui nas laterais. Então, traçando a segunda linha de terra, o segundo passo é traçar uma nova projetante perpendicular à segunda linha de terra, partindo da projeção horizontal do ponto A. Porque a projeção horizontal, como eu já falei, ela não vai se mexer, ela vai se manter parada. E a gente quer achar a nova projeção vertical do ponto A depois da mudança de plano. E a gente sabe que essa nova projeção ela tem que estar alinhada com a nossa projeção horizontal A. Então, a gente traça uma linha de chamada a partir de A, perpendicular à segunda linha de terra. Aí vamos ver o que está escrito ali. Mudança do plano vertical, a nova projetante deve partir da projeção horizontal A. Se fosse uma mudança no plano horizontal, aqui a gente está fazendo no plano vertical, mas se fosse no plano horizontal, a nova projetante ia partir do nosso ponto A', né, perpendicular à linha de terra. Mas a gente está fazendo uma mudança do plano vertical, então vamos focar aqui. Terceiro passo. A partir da segunda linha de terra, a gente vai marcar na nossa linha de chamada o valor da cota equivalente à nossa cota original do ponto A. Então, não sei se vocês se lembram, mas a cota era igual a 3. Então, a partir da linha de terra, a gente vai marcar o valor de 3. E ali, a gente vai ter a nossa nova projeção vertical do ponto A, que a gente vai chamar de A'1. É o ponto A'1, nova projeção. E é isso, foi feita a mudança de plano. Então, tem algumas observações que podem ser feitas com relação à mudança de plano. Se a gente tem um ponto ou um elemento que está sendo projetado e originalmente ele está posicionado no primeiro diedro, e a gente faz uma mudança do plano vertical de projeção, existem 3 possibilidades de novo posicionamento para esse ponto. Ou ele pode se manter no primeiro diedro, caso o plano não se movimente de forma a modificar, né, o diedro dele, ou ele passa a pertencer ao segundo diedro, ou ele passa a pertencer ao plano vertical de projeção, novo plano, que é o plano π'1. Ele nunca vai passar para o terceiro ou para o quarto diedro, porque a gente está mantendo o plano horizontal de projeção parado. E o terceiro e o quarto diedro ficam abaixo do plano horizontal de projeção. Então, não tem como aquele ponto ou aquele elemento passar a pertencer a um desses 2 diedros. E quando é feita a mudança no plano horizontal e esse ponto originalmente está no primeiro diedro, ou ele permanece no primeiro diedro novamente, ou ele passa a pertencer ao quarto diedro, ou ao plano horizontal de projeção π'1, novo plano modificado. Essas são as únicas 3 possibilidades. Outra observação, pessoal, é que a gente sempre tem que reparar nesses tracinhos que ficam localizados abaixo da linha de terra, porque a nossa mudança de plano ela pode ser feita para qualquer um dos 2 sentidos. Então, aqui, por exemplo, como os 2 tracinhos estão aqui para o lado esquerdo da linha de terra, e originalmente a nossa projeção vertical ela está localizada do lado que não tem tracinhos, ela tem que se manter do lado que não tem tracinhos. Então, ela vai ser feita aqui para a direita. Agora, por exemplo, esse caso, a mudança de plano, ó, se vocês forem observar, ela foi feita de forma oposta. Então, os tracinhos, ao invés de ficar para o lado esquerdo, ficaram para o lado direito. E aí, quando você vai fazer aqui a nova projeção vertical do ponto A,
Dessa forma, tá errado, porque originalmente o ponto A está acima, está no lado da linha de terra que não possui tracinhos, então ele tem que se manter desse lado. A forma correta seria essa aqui, você traçar a linha de chamada a partir da projeção horizontal paralela à nova linha de terra, porém a cota desse ponto ela vai ser marcada do lado da linha de terra que não possui tracinhos, então ela vai ser marcada do lado de cá. Como as duas projeções passaram a estar localizadas acima da linha de terra, significa que esse ponto mudou de diedro. Esse é o exemplo que ele passa a pertencer ao segundo diedro, sendo que originalmente ele pertencia ao primeiro. Então, agora vamos avançar um pouquinho, nesse tema e vamos fazer a mudança de plano para uma reta. Então, gente, um dos possíveis objetivos que pode fazer com que a gente queira mudar os planos de projeção de uma reta é obter a verdadeira grandeza daquela reta. Então, por exemplo, se a gente tem uma reta qualquer, como está exemplificado aqui, a reta AB, e a gente quer obter a verdadeira grandeza dela, a gente pode transformar essa reta qualquer em uma reta frontal ou em uma reta horizontal e a partir das projeções, ou vertical ou horizontal, obter a sua verdadeira grandeza de forma direta. Já que a reta frontal é paralela ao plano vertical de projeção e a reta horizontal é paralela ao plano horizontal de projeção, isso é possível. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma reta qualquer, a reta AB, e a gente quer transformar ela em uma reta frontal, por exemplo. Nesse caso, a gente vai traçar a segunda linha de terra paralela no caso, como eu quero transformar em uma reta frontal, eu vou traçar a segunda linha de terra paralela à minha projeção horizontal. Mas se eu quisesse transformar minha reta em uma reta horizontal, eu traçaria a minha segunda linha de terra paralela à minha projeção vertical. Então, vamos manter aqui no nosso exemplo, que é transformar uma reta qualquer em uma reta frontal. Eu tracei a segunda linha de terra paralela à minha projeção horizontal da reta AB. Lembrando que os dois tracinhos, eles têm que se manter no mesmo lado original. Então, se a minha reta AB, ela estava aqui no lado da minha linha de terra que tem o tracinho, eu vou manter dessa forma. Esses dois tracinhos vão ficar para cima. Se eles ficassem para baixo, eu desenharia uma reta no segundo diedro, e não é isso que eu quero. Eu quero desenhar ela ainda no primeiro diedro. Poderia desenhar no segundo? Poderia, mas nesse caso aqui eu quero desenhar no primeiro, então eu vou me atentar aos tracinhos estarem posicionados na mesma direção da reta, porque se eu desenhasse no segundo, a projeção poderia ficar um pouco confusa, se misturar. Enfim, então tracei aqui a segunda linha de terra paralela à minha projeção horizontal da reta AB. A partir do ponto A e do ponto B, eu vou traçar linhas de chamadas que são perpendiculares à minha segunda linha de terra e a partir da minha segunda linha de terra, eu vou marcar a cota original do ponto A na linha de chamada que parte da projeção horizontal A e a cota original da minha projeção vertical B na linha de chamada que parte aqui da minha projeção horizontal B. Lembrando que essa cota é sempre marcada a partir da linha de terra. Então, não é a partir do ponto, é a partir da linha de terra. Essa segunda linha de terra, ela pode ser posicionada onde eu quiser. Ela só precisa ser paralela à minha reta AB. Ela pode estar mais próxima, ela pode estar mais distante. Não faz diferença. Isso vai modificar só o posicionamento da reta naquele sistema de projeção. Só que eu vou, da mesma forma, ter uma reta frontal ou uma reta horizontal, então não tem problema nisso. Marcando aqui a cota A e a cota B, a gente conecta, então, essas duas novas projeções do ponto A, que é o ponto A' 1, e do ponto B, que é o ponto B' 1, conecta os dois, e assim a gente obtém aqui uma reta frontal, cuja projeção horizontal é essa reta AB, e a projeção vertical é a reta A'1, B'1. E a nossa projeção vertical, ela representa a verdadeira grandeza daquela reta. Tá, aqui do lado esquerdo eu coloquei como seria feito se uma reta qualquer se transformasse em uma reta horizontal.
A minha segunda linha de terra ficaria posicionada paralela à minha projeção vertical da reta AB, e eu marcaria aqui os afastamentos do ponto A e do ponto B. Uma segunda aplicação para mudança de plano é tornar vertical ou de topo uma reta qualquer. Para fazer isso, eu vou introduzir um novo conceito, na verdade é uma derivação do conceito da mudança de plano, que é a dupla mudança de planos. Como eu falei lá no início do vídeo, a gente, quando quer mudar tanto o plano vertical quanto o plano horizontal, a gente tem que fazer primeiro um deles e depois o outro. Tanto faz a ordem, a gente pode modificar primeiro o plano horizontal e depois o plano vertical, ou vice-versa. E para a gente tornar uma reta vertical ou de topo, a gente precisa que essa reta seja perpendicular a um dos planos de projeção, certo? A reta vertical é perpendicular ao plano horizontal e a reta de topo é perpendicular ao plano vertical de projeção. Então, a gente vai precisar fazer essa dupla mudança porque a gente não consegue, com a mudança de um só plano, tornar uma reta qualquer perpendicular a um plano. A gente precisa primeiro tornar ela paralela a um plano, ou seja, tornar ela uma reta horizontal ou frontal, e em seguida torná-la perpendicular ao outro plano, tá? Então vamos fazer isso com calma. Aqui a gente tem de novo a nossa reta qualquer AB. Então o primeiro passo é exatamente o que a gente acabou de fazer. A gente transformou a reta qualquer em uma reta frontal, traçando uma segunda linha de terra paralela à projeção horizontal da reta AB e posteriormente marcando a cota do ponto A e a cota do ponto B, partindo dessa segunda linha de terra. Então, depois de tornar a minha reta paralela ao plano vertical de projeção, agora eu quero torná-la perpendicular ao plano horizontal de projeção. Agora isso é possível fazendo uma modificação do plano horizontal, já que primeiramente eu fiz uma modificação do plano vertical. Então, se vocês notarem, aqui eu tenho a minha reta frontal já modificada e eu vou traçar o meu terceiro plano, a minha terceira linha de terra, notem que tem 3 tracinhos aqui, perpendicular à projeção vertical, a nova projeção vertical da minha reta AB. Se vocês forem notar, o afastamento de A com relação à segunda linha de terra é igual ao afastamento de B com relação à segunda linha de terra, porque ambas as retas são paralelas. Então, quando a gente traçar aqui a linha de chamada partindo de A e de B, que vai ser a mesma linha de chamada, já que a minha terceira linha de terra está perpendicular a essa reta, então, quando a gente, a partir dessa linha de chamada, marcar a cota de A e a cota de B, elas vão ser equivalentes. Então, a nova projeção horizontal do meu ponto AB, a nova projeção horizontal vai ser um ponto, o que mostra que eu vou obter agora uma reta vertical, cuja projeção vertical dela é a reta A'1, B'1, e a projeção horizontal dela é o ponto A1, que é concomitante com o ponto B1. Então, nesse processo de dupla mudança de plano, a gente transformou uma reta qualquer em uma reta frontal e, posteriormente, transformamos a reta frontal em uma reta vertical. Observação: note que a quantidade de traços abaixo da linha de terra varia, indicando a adição de linhas de terra devido às mudanças de plano, como eu já citei ao longo do vídeo. Então, como eu falei, a gente poderia transformar a reta qualquer em uma reta vertical, como eu acabei de apresentar, e também poderíamos transformar a reta qualquer em uma reta de topo. Nesse caso, o processo seria reta qualquer para reta horizontal, com a primeira mudança de plano, já que a gente ia mudar o plano horizontal, fazendo a reta ficar paralela a ele, e depois reta de topo, fazendo o nosso plano de projeção vertical, na segunda mudança de plano, ficar perpendicular à nossa reta AB. E aqui está apresentado para vocês como seria esse processo. Pessoal, eu acabei decidindo dividir esse vídeo em 2 porque eu vi que ele estava ficando muito longo, então está faltando ainda a aplicação da mudança de planos no estudo do plano, e eu vou deixar isso para o próximo vídeo, então assistam ele também. Obrigada, tchau, tchau!